Are you listening? Damn. Para a aula de hoje, é mesmo uma introdução básica. Nós vamos usar três ferramentas básicas, super básicas, mais uma, né, para auxiliar essa. São ferramentas super básicas que todos nós temos que saber usar quando se trata de AutoCAD. E as ferramentas são as seguintes: Line, Offset, Trim e Circle. A pergunta de alguns nesse momento é ser o que são essas ferramentas. Eu irei mostrar e provavelmente no próximo vídeo irei fazer um desenho usando essas mesmas ferramentas. Agora só irei mostrar a base. No próximo vídeo eu irei dar uma aula de como eu fiz a representação desta figura. Aqui temos 3 projeções. Para quem entende mais de desenho sabe o que eu estou a dizer. Para quem não entende irá perceber. Eu representei essa figura, né? As 3 projeções. Essa figura tem projeção frontal, projeção lateral e a vista de cima. Isto é, a vista frontal, lateral e a vista de cima foram representadas aqui. Então eu irei agora, né, mostrar algumas ferramentas que vocês irão usar para fazer o mesmo, tanto para este como para outros desenhos simples. Então vou só apagar isto. Prontos, temos aqui o nosso espaço em branco. Eu irei ensinar a preparar a folha com o próprio AutoCAD. Eu estou a usar o CAD 2017 lá no outro computador. Irei vos apresentar também. Irei vos mostrar também como preparar a folha, isso nos outros vídeos. Então, indo direto ao ponto, sem ter que falar muito, irei mostrar, né? Não esqueçam de fazer algumas anotações e como, né, irão ativar os comandos para as ferramentas que irão usar. Uma delas é o Line, né? O Line serve mesmo para desenhar linhas, né? Para ativar o Line é só escrever L, Enter. L, Enter. Então o que acontece? Ela antes, deixa-me só ativar de novo, L, Enter. Ela aqui, nesta barra aqui embaixo, ela te pede, não? Te pede para especificar o primeiro ponto. Então tu especificas na tua área de trabalho onde tu queres que o primeiro ponto, isto é, o ponto onde irá iniciar a tua reta, tu queres que esteja. Então, por exemplo, quero que esteja aqui. Então vou traçar até onde eu quero que o ponto final esteja, como também posso definir a largura ou o comprimento. E tanto para o ângulo que eu pretendo que a minha reta esteja, eu posso escolher que ela esteja ou a 0 graus ou a 90 graus, né? Como também posso definir o ângulo, como aqui mostra. Se vocês forem a prestar atenção, embaixo do ponteiro tem aqui um ângulo, está em 11 graus agora. Se eu aumentar, ele vai me mostrar, né, o ângulo que eu estou, né, a seguir, né, consoante o movimento ou a rotação que eu estou a fazer. Então, segundo a rotação que eu estou a fazer, ele me mostra um ângulo que eu posso escolher, ou então posso definir a posição da minha reta. E a medida, né, está aqui, ela oscila, né, está aqui entre
no meio da reta aqui em cima, se vocês forem a verificar, cada vez que eu mexo, né, com a medida desta reta, cada vez que eu me afasto, né, do meu ponto de início ou aproximo, ela vai alterando. Então tu vais definir, por exemplo, eu quero uma reta de 10 milímetros e já agora as nossas medidas aqui no AutoCAD Web estão em milímetros. Então eu vou definir 100 milímetros, por exemplo. Escrevo 100, Enter. E aqui está. E o bom da ferramenta Line é que quando eu traço, neste caso, uma linha, ela me dá a opção de eu traçar mais uma outra linha após o último ponto, né? Neste caso, o ponto final que eu tracei da primeira linha, ela vai considerar o início da próxima linha. Se tu quiseres continuar, né? Tu só colocas a medida ou defines a medida e o ângulo. Por exemplo, eu vou definir uns 40 milímetros, Enter. Pronto, defini a altura, estou a representar neste caso o retângulo. Defini a altura do meu retângulo. Se eu quiser que esta linha, se eu não quiser continuar a representação, né, do retângulo, neste caso, eu posso simplesmente clicar o Escape no vosso teclado, no canto superior esquerdo, tem uma tecla que está escrito ESC. Então, se derem um clique nela, automaticamente desativamos o comando Line. Então, o que aconteceu? Nós desativamos o comando Line e ficamos somente com essas duas retas, né? E suponhamos que estamos naquela situação de não queríamos desativar o comando, mas tu queres continuar a desenhar o retângulo. Tens uma outra opção, que neste caso é traçar paralelas às retas. Para traçar paralelas às retas, existe o comando chamado Offset, que é só clicar a letra O e Enter. Então tu ativas o comando Offset. Vocês devem lembrar das medidas inicialmente faladas, né? Quando nós estávamos a definir as medidas dessas duas retas. Por quê? Porque para traçar as paralelas nós vamos usar essas medidas. Por exemplo, se eu quiser traçar uma paralela a esta reta, eu vou precisar da medida desta, que vai dar a distância, né, em que as paralelas devem estar. Vamos a um exemplo básico. Eu já ativei o Offset e quero que a paralela desta reta esteja a uma distância de 40 milímetros. Ele já te pergunta, né? Ou então já te pede aqui, especifica a distância, ou, né? Especifica a distância. Esse ou, tu pode definir a medida através de uma forma manual, isto é, tu defines uma medida qualquer de uma forma manual. Como é que estás a definir de uma forma manual? Eu vim aqui para o final deste ponto e simplesmente estou a traçar, neste caso, a medida em que a paralela reta que eu vou selecionar tem que estar. Eu escolhi, por exemplo, esta medida. Então, eu a traçar a reta, ela vai me dar a medida que eu havia selecionado antes. Não sei se perceberam. Caso não, é só repetir o vídeo e irão entender, sem dúvidas. Então, como não é isto que nós queremos, né? Eu quero que tudo calhe, né, de forma automática. A diferença entre fazer daquela forma e definindo, neste caso, a distância, é que daquela forma tu não terás precisão, né? Vai ser muito difícil tu definires a altura da distância que tu queres que a outra reta esteja. Enquanto se eu
definir, neste caso, a medida da distância entre as paralelas, eu vou ter com precisão. Vou mostrar o exemplo. Vou definir, né, a distância, que são 40 milímetros, e, tal como diz, seleciona o objeto to offset, neste caso, ao objeto que eu quero traçar a paralelo, que é esta reta aqui. Selecionei e eu vou escolher para que lado eu quero que esteja paralelo. Se eu quiser que esteja para cima, é só colocar o ponteiro um pouco para cima em relação à reta que eu tracei. Se eu quiser que esteja para baixo, é fazer o oposto. Então faço para este lado e pronto, defini. E eu quero fazer o mesmo para esta reta. Eu posso desativar o comando e voltar a ativar, definindo a medida, ou simplesmente posso selecionar a reta que eu quero traçar a paralela, e aqui, como está mostrado 40, eu irei colocar 100. Por que 100? Porque é a medida da reta horizontal, que é o comprimento do nosso retângulo. Então, assim que eu clicar Enter, eu tenho o nosso retângulo completo. E tem outra forma de representar este mesmo retângulo. Usando a ferramenta Line. Como é que eu faço isso? A ferramenta Line é uma ferramenta que ela é contínua. Eu estava a ter problemas com as retas, né? As retas não estavam a sair ortogonais, não estavam a sair perpendiculares. Existe o comando que tu podes ativar aqui no AutoCAD Web, chama-se Ortho. Tu só vens e clicas, ele ativa, e todas as retas que tu estiveres a fazer irão sair perpendiculares, isto é, só irão sair verticais e horizontais. E a posição, né, que tu queres que elas estejam vai ser definida através do como é que tu irás dispor ou então colocar o teu ponteiro. Se tu queres que esteja na vertical, colocas para cima, na horizontal colocas para o lado. Então, eu quero que esteja para cima com 40 milímetros de largura. Depois, lembram do nosso comprimento, que é de 100 milímetros, vou definir. E aqui, para fechar, eu posso simplesmente colocar 40 milímetros e Enter. Aí, quando eu coloco 40 milímetros e Enter, ele irá continuar o line, mas eu posso simplesmente fechar o meu retângulo. Como? Aqui no line, ele vem especifica o próximo ponto. Então, sempre que eu ativo o line, ou sempre que eu traço uma linha, ele depois te pede para especificar o próximo ponto, o que me dá a possibilidade de traçar mais uma reta. Mas para este caso tem o close. Este close é que vai me permitir fechar a minha figura, ou então voltar para o meu ponto inicial. Eu dou um clique no C, né, que ativa o close, ou simplesmente posso dar um clique aqui no close, ou então escrevo C, que é a primeira letra do comando, e Enter. E o nosso retângulo está aqui concluído. Então nós já vimos o line e o offset. Agora veremos mais um comando interessante chamado trim. Para ativar esse comando é só escrever TR, né? Não precisa ser maiúsculo, não precisa ser minúsculo, tanto faz, é só escrever mesmo TR em diferentes por maiúsculo, minúsculo e Enter. Ele ativa. Aqui no AutoCAD Web, ele simplesmente funciona de forma automática, isto é, ele tem uma forma, né, de usar
Enquanto com os outros AutoCADs, para o que eu uso 2017, creio que a partir de 2017 para baixo, tem uma ativação diferente. Aqui tu ativando ou estão escrevendo TRN, já está ativado. O trim para que serve? Ele serve para apagar uma linha que, por exemplo, esteja no cruzamento ou que esteja paralela a uma outra linha. Vou dar um exemplo básico só para que vocês entendam. Vou desenhar duas retas paralelas. Uma que é esta e outra que é esta. Prontos, aqui estão duas retas paralelas. E vamos supor que eu quero apagar somente este lado. Ou então, em vez de apagar a reta inteira, é selecionar e no vosso teclado podem, né, clicar delete. Ela simplesmente apaga toda a reta. Né? Se quiserem apagar um conjunto de retas, é só selecionarem todas as retas que pretendem apagar e clicar o delete. Mas aqui estamos para ver também o trim. O trim, o que vai nos facilitar? Eu quero apagar, por exemplo, a interseção. Não quero apagar inteiramente a reta. Eu quero, por exemplo, apagar essas duas. Eu ativando o trim, né? Posso apagar esta e esta reta dando um clique, né, nas retas, como se eu estivesse a selecionar, e apaguei aquelas retas que eu não quero que estejam na minha figura. Como também posso apagar as duas ao mesmo tempo, ativando o trim, enter, né? E dou um clique sem soltar. Vou selecionar passando o ponteiro nas retas que eu quero eliminar. Então, se forem a notar, as retas ficaram meio escuras, com tendência a desaparecer, né? Então, depois eu solto, né, o clique que eu fiz e ele simplesmente apaga aquelas duas retas que nós não queremos que estejam na nossa figura. Então, é basicamente isso. Eu disse que também veríamos mais uma ferramenta muito importante. Essa ferramenta chama-se Circle, né, que é a circunferência. A circunferência também é muito simples. É só ativar, é só escrever C, Enter. Então ela já ativa. Então aqui não ativou, deixa-me só ativar. Pronto. Então ela já pergunta, especifica o centro do ponto. Então tu pode especificar, né, indo selecionar onde tu queres que o centro esteja. Por exemplo, eu quero que esteja aqui neste vértice, né? Então eu seleciono. Depois o que ele pede? Especifique o raio da circunferência. Aqui está escrito em inglês, mas para quem tiver em português irá entender. Ou então é só ir ao Google Translate que irão vos facilitar as coisas. Então aqui pedem para especificar o raio. Para especificar o raio, lembram que as medidas estão em milímetros. Geralmente ele já vem configurado em milímetros. É só definir, né, quantos milímetros tu queres que esteja a circunferência. Vamos supor que eu quero que esteja que tenha 25 milímetros de raio. Então só escrever 25, enter. Pronto, está aqui. Mas vamos supor que não te deram o raio, tu queres colocar logo o diâmetro de 50, né?
Então, o que tu fazes? Tu escreves o C, Enter, tu das um clique no ponto em que tu queres que esteja o centro da circunferência. Em vez de escreveres o 25, tu escreves D, Enter. Então, o que ele te pede agora? O diâmetro da circunferência. Aí tu escreves 50, Enter. Então, se notarem, essas circunferências são iguais, né? A diferença é que uma está de um lado e a outra está de outro. E o meio que eu usei, neste caso, para fazer as circunferências são diferentes, mas as duas servem. Mas também eu posso definir o diâmetro de forma manual, tal como nós vimos. Vamos supor que eu quero que a minha circunferência tenha a medida, neste caso, desta distância, o seu raio. Então vou clicar o ponto, né, do centro, vou ativar o raio. Ele já está lá a pedir o raio. Então eu quero que o meu diâmetro seja de 40, ou então deste lado aqui do retângulo, que é neste caso a largura. Então o AutoCAD já nos facilita esse quadrado verde que aparece quando eu aproximo o meu ponteiro para a extremidade, neste caso. Ele já mostra, né? Até escreve o endpoint, significa o ponto, né, final da rede, para este caso. Então tu dás o clique e tens a tua circunferência com o raio que tu querias. Esta foi mesmo uma forma assim, podemos dizer, manual. E temos as outras formas que nós vimos. Então, caso tenha alguma dúvida em relação a essas ferramentas aprendidas, deixem nos comentários. Não esqueçam de deixar o vosso like se gostaram da aula. Não esqueçam de deixar os vossos comentários. Não se esqueçam de ativar o sino das notificações, pois eu irei iniciar, né, esse projeto para ajudar vários colegas ou todos aqueles, né, que tenham dúvidas e queiram aprender AutoCAD para usar no dia a dia ou nas aulas. Então darei o básico, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vi, principalmente para os estudantes de engenharia que não vão a fundo, né, daquilo que eu desenho. Se eu tiver que ir a fundo, irei chamar alguns colegas que têm mais experiência. Eu darei mesmo o básico, aquilo que eu sei e entendo. E é mais ou menos isso. Caso gostaram, não esqueçam de deixar o like, ativem o sino e subscrevam-se no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Fui!